Olá a todos, boa tarde. Dando continuidade aos nossos vídeos que nós estamos produzindo acerca do tópico Fundamentos de Química Aquática, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio químico da água para águas naturais. Ou seja, nos nossos vídeos anteriores, nós fizemos uma série de investigações, de cálculos, onde nós trabalhamos com amostras puras, soluções puras. Ou seja, nós mostramos que a água ela precisa ser, sobre qualquer condição, eletricamente neutra. E nós solucionamos uma série de problemas de equilíbrio químico de soluções, só que nós trabalhamos com amostras puras, ou seja, amostras que, de uma certa forma, nós trabalhamos em laboratório. Bom, hoje nós vamos dar um grande salto nos trabalhos sobre fundamentos de química aquática. Hoje nós vamos dar um salto gigantesco, porque nós vamos trabalhar com equilíbrio químico de águas naturais. E hoje nós vamos começar a trabalhar com problemas diferentes, com problemas diversos. Ou seja, o nosso objeto hoje vai ser nós trabalharmos com equilíbrio químico de águas naturais. E aí, uma série de conceitos que nós aprendemos, que nós mostramos em vídeos anteriores, hoje nós vamos explorar de forma mais objetiva, de forma mais direta. Então, eu diria que desde o início desses nossos vídeos, quando nós começamos a trabalhar com reações ácido-base, nós expusemos os conceitos de ácidos monopróticos, ácidos dipróticos, frações ionizáveis, o conceito de equilíbrio químico da água, de que a água precisa ser eletricamente neutra. Todo o nosso trabalho envolveu amostras puras. Agora nós vamos dar um salto gigantesco, enorme, e nós vamos linkar algumas variáveis, alguns parâmetros físico-químicos que são de enorme relevância dentro da química aquática. Mas vamos começar, vamos falar sobre águas naturais. O que difere uma água natural de uma amostra pura que nós temos em laboratório? A diferença é que uma amostra pura, nós conhecemos a sua característica físico-química. Nós conhecemos todos os constituintes que fazem parte de uma amostra pura. Por exemplo, eu preparo uma amostra 10 a menos 3 molar de carbonato de sódio. Eu sei quais são todos os elementos que fazem parte dessa amostra. Quando eu preparo uma amostra, por exemplo, 10 a menos 3 molar de NaOH, eu sei quais são todos os seus constituintes físico-químicos. Mas uma água natural, não. Numa água natural, e aí nós vamos trabalhar com águas naturais de forma, conceito genérico. Nós temos uma série de cátions. Quais são os cátions que normalmente nós encontramos em águas naturais? Em maior concentração. Cálcio mais 2, cálcio. Magnésio. Sódio. Potássio. E, evidentemente, outros cátions. Outros cátions que normalmente a sua concentração é desconhecida. São cátions que estarão presentes na fase líquida, mas em concentrações menores. Normalmente em águas naturais, os constituintes que mais comumente nós encontramos em águas naturais, cátions, normalmente é cálcio, magnésio, sódio, potássio e naturalmente nós temos outros cátions. E nós temos um conjunto de ânions. Quais são os ânions mais comumente encontrados em águas naturais? Sulfato, cloreto, bicarbonato, carbonato e, evidentemente, outros ânions. É lógico que nós estamos trabalhando com ambiente água. Então é lógico, como nós estamos trabalhando com o ambiente água, nós sempre teremos água, H+, e OH-. Porque nós sabemos que a água comporta-se como um ácido fraco, comporta-se como uma base fraca, ela se dissocia. Então esta é a característica típica de uma água natural.
E o que nós vimos em vídeos passados? Nós vimos que a água precisa ser eletricamente neutra. Como a água é eletricamente neutra, eu necessariamente preciso dizer que a somatória das suas cargas positivas tem que ser igual à somatória das suas cargas negativas, necessariamente. O que é esta equação? Esta equação é a equação da eletroneutralidade da água. E esta equação, ela nós vimos em vídeos anteriores, é a base para a solução de problemas de química aquática. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esta equação. Agora eu vou escrever considerando os cátions e os ânions presentes na fase líquida, que, a priori, eu não sei quais são, mas vamos escrever. Quais são os cátions que nós temos presentes na fase líquida? Quais são as cargas positivas? Nós temos cálcio mais 2. Lembra que eu preciso multiplicar o cálcio, ele é um cátion divalente. Então, como o cálcio está expresso como concentração molar, eu preciso multiplicar por 2 porque ele é divalente. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse a unidade em equivalentes por litro. Cálcio mais 2, mais magnésio mais 2, mais quem mais? Sódio, mais quem? Potássio, quem mais? H+, mais quem? Eu tenho outros cátions, que eu não sei quais são. Eu não sei quais são a priori, mas eu sei que outros cátions vão aparecer aqui. Por exemplo, ferro mais 2, lítio, bário mais 2, ou seja, tudo que for cátion vai entrar aqui. Eu não sei o que é, mas eu sei que isto necessariamente tem que ser igual à concentração das minhas cargas negativas. E quais são as minhas cargas negativas? Ué, eu tenho sulfato. Eu tenho cloreto. Eu tenho bicarbonato. Eu tenho carbonato. 2 vezes. Quem mais que eu tenho? Eu tenho OH-, lógico. E, lógico, eu tenho mais... Quem mais? Eu tenho outros ânions. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo a equação da eletroneutralidade da água total, toda, com todas as suas espécies. E agora o que eu vou fazer? Eu vou rearranjar essa equação de tal forma que eu possa trabalhar de outro modo. O que eu vou fazer? Observa que eu tenho aqui um conjunto de cátions e um conjunto de ânions. O que eu vou fazer? No nosso lado, agora tem que saber se é lado direito ou lado esquerdo. Eu vou colocar no lado esquerdo da equação, vou colocar todos os cátions associados a bases fortes. Eu vou colocar todos os ânions associados a ácidos fortes. O que significa isso? Eu vou colocar aqui a minha, no lado direito da equação, todos os cátions e ânions associados a bases fortes, a ácidos fortes, porque eu sei que essas espécies, quando eu estou considerando reações ácido-base, elas não estarão recebendo íons H+, não estarão recebendo íons OH-. E o que eu vou fazer? Então vamos lá. Cálcio, ele é um cátion associado à base forte? Sim.
cálcio está associado a hidróxido de cálcio. Ele é um cátion associado a uma base forte. Ele vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Magnésio é associado a uma base forte? Sim, ele vai ficar aqui. Sódio é associado a uma base forte? Sim, ele vai ficar aqui. Potássio é associado a uma base forte? Sim, ele vai ficar no meu lado direito da equação. Mas e H+? Não, H+ não. H+, ele reage com o íon OH-, e nesta reação forma água. O íon H+, ele recebe o íon OH-, então ele não vai ficar aqui. Bom, isso aqui, eu vou colocar aqui mais, vou colocar aqui outros cátions. Mas o H+ não vai ficar aqui. Agora vamos ver os ânions. Sulfato é um ânion associado ao ácido forte? Sim, ácido sulfúrico. Então, aonde ele vai ficar? Vai ficar aqui. 2. Eu vou passar este termo para o lado esquerdo direito e esquerdo. É o meu lado esquerdo, mas se você olhar a equação, lado direito, eu vou passar para cá. Cloreto é associado a um ácido forte? Sim. Cloreto vai passar para lá. Aí eu venho aqui e vejo, mas e bicarbonato? Bicarbonato não é um ácido forte, é um ácido fraco. Então ele vai ficar do outro lado, ele vai ficar do lado direito. Carbonato vai ficar do lado direito. OH- vai ficar do lado direito. E eu vou colocar aqui menos esses outros ânions que eventualmente estejam associados a ácidos fortes e que estejam aqui. Vou passar para lá. Isso aqui vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual bicarbonato. Por que bicarbonato? Porque bicarbonato é um ácido fraco. Carbonato mantém do lado direito. Por quê? Porque ele é um ácido fraco. OH- e menos íon H+, que estava aqui e eu passei para o lado direito. Então ele vai ficar com carga negativa. O que está acontecendo? Da forma como eu fiz, eu rearranjei toda esta equação. Eu coloquei todos os cátions e ânions associados a bases fortes, associados a ácidos fortes, eu coloquei no lado esquerdo da equação. E todos os cátions e ânions associados a bases fracas, ácidos fracos, eu coloquei do lado direito da minha equação. O que eu vou fazer? Todas essas espécies que têm carga positiva, eu vou chamar de CP, cargas positivas. Ou seja, é uma somatória. Somatória de cargas positivas. Para não dificultar, eu vou chamar, para não ficar colocando somatório, eu vou colocar simplesmente que todas essas espécies, eu vou chamar de cargas positivas. C índice P. E essas espécies, as outras, negativas, eu vou chamar de C índice N. E veja, a priori, eu não sei que espécies são essas.
E eu não sei que espécies são essas. Mas eu sei que essa somatória de cargas positivas e cargas negativas necessariamente tem que ser igual à soma de todas as concentrações de ácidos e bases fracas. Por que são ácidos e bases fracas? Porque eles são capazes de, em alguma condição, receberem íons H+, receberem íons OH-. O que significa isso? Significa que esta equação ela vai poder ser escrita desta forma. Tudo isso aqui é CP. Então eu posso escrever cargas positivas menos cargas negativas. Isso tem que ser necessariamente igual bicarbonato mais 2 vezes carbonato mais OH- menos H+. Então, eu transformei a minha equação de eletroneutralidade da água nisto aqui. Eu transformei nisto aqui. Ou seja, tudo isso eu transformei nisso. Nós vamos trabalhar essa expressão de tal modo que a gente consiga resolver problemas de química aquática. O que eu vou fazer? Agora a gente já pode apagar aqui. O que eu vou fazer? Vamos relembrar agora os conceitos que nós vimos em vídeos anteriores. Em muitos problemas de química aquática, muitos problemas, nós podemos admitir que o nosso sistema termodinâmico ele pode se comportar como um sistema fechado. Se a gente admitir o sistema termodinâmico fechado, qual que é a consequência? A consequência é que a concentração de carbono inorgânico total é constante. E o que é a concentração de carbono inorgânico total? É a somatória de ácido carbônico, lembrando que é o H2CH3 H2CO3 mais a soma da concentração de bicarbonato, mais a soma da concentração molar de carbonato. E nós sabemos que H2CO3, se é um sistema termodinâmico fechado, ele é a primeira fração ionizável sobre a concentração vezes a concentração total. Nós sabemos que a concentração de bicarbonato é alfa1 vezes C total. Lembra que alfa1, alfa0, alfa1 são frações ionizáveis para ácidos dipróticos e da mesma forma a concentração de carbonato é alfa2 vezes C total. Nós já vimos em vídeos anteriores como é que nós calculamos essas frações ionizáveis. Eu vou escrever apenas alfa0, alfa1, alfa2, já partindo do pressuposto que todos têm familiaridade com o conceito de frações ionizáveis. Se alguém não tiver, aí eu recomendo fortemente que vocês procurem assistir os vídeos anteriores. Se eu admitir um sistema termodinâmico fechado, e portanto a concentração de carbono inorgânico total é constante, então eu sei que bicarbonato e carbonato eu posso calcular desta forma, alfa1 C total, alfa2 C total. Eu vou reescrever desta forma, cargas positivas menos cargas negativas vai ser igual, bicarbonato é alfa1 C total, mais 2 vezes carbonato alfa2C total, mais OH- menos H+.
E se eu quiser, eu posso escrever Cp menos Cn igual alfa 1 mais 2 vezes alfa 2 vezes C total mais OH menos H+. Agora eu dei um pequeno salto. Posso escrever desta forma. Ou seja, o que eu fiz? Eu reescrevi a equação da eletroneutralidade da água, agora admitindo a condição de que eu estou trabalhando com o sistema termodinâmico fechado, e portanto a concentração de Ct é constante, agora eu estou escrevendo as concentrações de bicarbonato e carbonato em função de alfa 1 em função de alfa 2. Portanto, esta é a nossa equação-chave. E aí vem a pergunta, e aí tem muita gente que pergunta, tá certo? Vamos ver aqui se eu não esqueci nenhum detalhe. Tá certo. O que acontece? Para a gente começar a explorar esta equação. A água tem que ser eletricamente neutra. Sempre. Ela sempre tem que ser eletricamente neutra. Então, sempre tem que valer esta igualdade. Então, as pessoas muitas vezes perguntam, por que o pH varia na fase líquida? Por que o pH sofre variações na fase líquida? E aí nós vimos isso em vídeos anteriores, quando nós calculamos o pH de soluções puras. E vale o mesmo conceito aqui. Por que o pH muda? Porque alguma coisa que se estiver sendo inserido aqui dentro, se alguma coisa alterar essa somatória de cargas positivas menos uma somatória de cargas negativas, se alguma coisa alterar a concentração de carbono inorgânico total, qualquer coisa que perturbe esta equação vai fazer com que esta igualdade seja diferente dessa. Se eu altero isto aqui, necessariamente alguma coisa vai ter que ser alterada. Se eu alterar o meu lado esquerdo, isso aqui vai ter que ser alterado. E quem é que vai ter que alterar para manter a equação da eletroneutralidade da água válida? O pH. É o pH que altera. A alteração do pH, portanto, ela é necessária para manter a água eletricamente neutra, ou seja, a somatória de cargas positivas igual à somatória de cargas negativas. Então, qualquer perturbação dentro da equação da eletroneutralidade da água vai fazer com que o pH se altere. E aí vai ser o meu conceito, o meu ponto de partida para estudar esta equação. E aí, o que acontece? Vocês podem estar se perguntando na seguinte dúvida. Não, tudo bem. Eu escrevi a equação. Ela está aqui. Mas o que eu conheço dessa equação? Eu conheço por hora muito pouca coisa. Por hora eu conheço muito pouca coisa. Mas eu vou apresentar um parâmetro que nos permite avaliar isto aqui. E que vai nos permitir calcular isto aqui. E que parâmetro que é esse? O parâmetro chama-se alcalinidade. Vamos falar um pouco da alcalinidade. Alcalinidade total. Bom, para aqueles que eventualmente tenham dificuldade de saber o que é uma análise de alcalinidade e qual que é a sua importância, eu vou deixar o link nesse vídeo de uma das aulas da disciplina que a gente oferece no curso de graduação, que é Poluição e Qualidade da Água. E lá nós temos uma aula dedicada ao parâmetro alcalinidade e acidez. Eu vou deixar o link desse vídeo para vocês eventualmente consultarem. E se ninguém nunca viu a análise de alcalinidade, eu vou deixar também na descrição do vídeo um link sobre como é que a gente faz análise de alcalinidade. É um vídeo que nós produzimos no laboratório. Mas em linhas gerais, o que acontece?
Vamos admitir que eu pegue uma fase líquida, qualquer, levei no laboratório. Eu chego no laboratório e o que eu consigo fazer com essa amostra? Eu vou calcular o seu pH inicial. Vamos admitir, eu medi o pH 7,2. Eu tenho a minha amostra, eu medi o pH da água. Isso é uma coisa fácil de você fazer no laboratório. Aí o que normalmente a gente faz no laboratório? Muito comum. Nós fazemos uma análise que a gente chama de alcalinidade. E que, na verdade, é uma titulação com ácido forte. Por isso que nós falamos tanto de titulações em vídeos anteriores. Eu vou titular, por exemplo, com ácido forte, HCl. Eu vou pegar aqui um certo volume de amostra e eu vou titular. O que significa titular? Eu vou colocar ácido forte na amostra. E o que vai acontecer? O pH vai cair. Eu sei que intuitivamente, ao adicionar um ácido forte, o pH cai. Eu sei disso. E o que nós fazemos na análise de alcalinidade? Eu vou medir um volume, eu vou chamar volume de ácido. Eu meço um volume de ácido que eu vou gastar para fazer essa titulação. É lógico, esse ácido ele tem uma concentração, vamos admitir, por exemplo, que seja HCl 0,1 normal. Ou seja, normalmente eu utilizo um ácido forte, ele tem uma concentração, vou adicionar o ácido aqui, aí eu vou medir um volume de ácido que eu vou empregar para trazer o pH até mais ou menos 4,7, 4,5. Ele vai baixar o pH. Ora, o que acontece quando eu adiciono o ácido na fase líquida? É um ácido forte. Ele se dissocia. H+, mais Cl-. O que acontece com a equação da eletroneutralidade da água? Vamos imaginar a minha água. Ela vai ter uma somatória de cargas positivas menos uma somatória de cargas negativas. Qual que é a condição inicial dela? Ela tem uma somatória de cargas positivas e de cargas negativas, que eu vou chamar de Cp menos Cn zero. É a condição inicial dela. Isso aqui é igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2, C total, mais OH menos H+. O que é essa condição? Esta condição é a condição inicial. É a minha condição inicial. Aí eu vou titular. Vai entrar um Cl-? Vai. Mas o Cl- vai entrar onde? Vai entrar aqui. Porque o cloreto ele é um ânion associado a um ácido forte. Então, em qualquer momento da titulação, o que vai acontecer? Cp menos Cn, zero, ou seja, na condição inicial da amostra. Aqui eu tenho um Cl-, que é o Cl- que eu adicionei. Isso tem que ser igual, continua a ser igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2 vezes C total mais OH menos H+. Isto aqui é qualquer condição da água durante a titulação. Condição durante a titulação. O que está acontecendo? O Cl- está entrando aqui, porque ele é um ânion associado a um ácido forte. Mas e os íons H+? O que está acontecendo com os íons H+? Nesta equação? Os íons H+, eles estão sendo
parcialmente neutralizados por essas espécies. Aonde vai entrar o íon H+, que eu estou adicionando? Ele vai entrar aqui. E o que acontece? Ora, eu adiciono um íon H+. Se o pH for muito alto, esses íons H+ estarão sendo parcialmente neutralizados pelo íon OH-. Eu estou formando água. Isso aqui é o que nós chamamos de alcalinidade cáustica. E a alcalinidade cáustica, ela existe quando eu tenho amostras com pH muito alto. Muito alto. 12, 13. Porque eu tenho grandes concentrações de íons OH-. Então, na hora que eu estou adicionando um ácido forte, o Cl- entra aqui. Mas o H+, ele vai ser parcialmente neutralizado pelo íon OH-. Por isso que eu estou colocando todas essas espécies, ácidos e bases associados, ácidos fracos, bases fracas, eu estou deixando no lado direito. Posteriormente, o pH vai caindo, eu continuo adicionando íons H+, ele vai encontrar íons carbonato e vai deslocar o equilíbrio do carbonato para bicarbonato. Isso aqui é o que nós chamamos de alcalinidade a carbonatos. Continuo adicionando íons H+. Agora, admitamos que eu não tenha mais carbonato, mas eu tenho bicarbonato, e o bicarbonato vai receber os íons H+. E eu vou deslocar o equilíbrio do bicarbonato para ácido carbônico. E aí, isso nós chamamos alcalinidade total. E o que significa isso? A alcalinidade total, ela é medida em que condição? Se vocês lembrarem na nossa curva de titulação, vocês vão observar que vai chegar um determinado momento em que, quando a última molécula de bicarbonato receber algum íon H+ adicionado na fase líquida, eu vou deslocar esse equilíbrio para o ácido carbônico, e aí na minha curva de titulação eu vou ter uma queda, eu vou ter uma inflexão. A minha capacidade de tamponamento vai ficar muito reduzida e o pH vai cair. E normalmente, quando a gente faz essa curva de titulação, o que é que significa isso? A gente coloca o indicador ou mede o pH, e aí esse pH normalmente acontece na faixa de 4,6, 4,7, nesta faixa. Mas, em suma, o que significa isso analiticamente? Significa que aqui eu não tenho, quando eu cheguei no ponto final da minha titulação, eu não tenho nenhuma espécie mais que me receba íon H+. Nenhuma espécie. Na verdade, o que é que eu tenho? Eu tenho que a concentração de bicarbonato, de carbonato, vai ser muito reduzida, muito pequena. A concentração de íon bicarbonato vai ser muito reduzida, vai ser muito pequena. E quando eu chegar nesta condição, nenhuma dessas espécies ela estará apta a receber íons H+. E quando eu chego nesta condição, esta grandeza cátions positivos menos cátions negativos, que eu vou chamar de zero, menos a concentração de cloreto que eu adicionei, nesta condição, isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, no meu ponto final de titulação, esta grandeza tem que ser igual a zero. E quando eu titulo, o que eu meço? Eu meço isso. E quando eu meço isso, automaticamente eu estou calculando isso. E o que acontece quando isso aqui vale zero? Quando isso aqui vale zero, vamos escrever, então, a concentração
de CO3 menos, mais 2 vezes a concentração de carbonato, mais OH menos H+. Isso aqui tem que ser igual a zero. Agora, por que isso aqui vale zero? Ora, tem o bicarbonato? Não, não tenho bicarbonato. Não tenho. Por quê? Porque todo bicarbonato, seu equilíbrio foi deslocado para ácido carbônico. Então, quanto vale essa concentração? Aproximadamente zero. Tem carbonato? Não. Quanto vale isso? Aproximadamente zero. Tem íons OH-? É lógico que tem, mas a sua concentração é muito baixa, o pH é ácido, é aproximadamente igual a zero. O que significa isso? Significa que essa concentração de íons H+, veja que agora eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. Mas eu tenho isso aqui. Eu sei, vou pegar uma outra cor, vou pegar laranja. Eu sei que eu tenho isso aqui. E o que acontece? No final da minha titulação, isso aqui é zero. No entanto, se eu continuar com a titulação, eu sei que eu vou adicionando ácido e o pH vai cair. Mas acontece que observa que agora, isso aqui é zero, agora, todo HCl que eu adicionar, ele vai continuar se dissociando na fase líquida. Ele vai continuar se dissociando em H+ e Cl-. O Cl- vai continuar entrando aqui, e isso aqui vai aumentar. Esse termo vai ficar negativo. Só que agora, todo H+ que eu estou adicionando, ele não vai conseguir ser neutralizado por bicarbonato ou por OH-. Não haverá nenhuma capacidade de neutralização. Então, todo Cl- que eu adicionar estará associado a uma redução no pH. Eu aumento o Cl-, aumento a concentração de íons H+. Aumento o Cl-, aumento o H+. E aí o pH vai caindo. Mas por que a análise de alcalinidade ela é importante? Ela é importante porque na titulação, se eu quantificar isso, eu quantifico isso. E o que é isso aqui? Isso aqui é a somatória de cargas positivas e negativas na minha amostra, no seu estado inicial, que eu não conheço. Então, simplesmente fazendo uma análise de alcalinidade, eu consigo estimar esta grandeza. E se eu estimar esta grandeza, automaticamente eu vou conseguir calcular isto aqui. Ou seja, eu posso escrever agora esta equação desta forma. Olha como agora a gente vai ganhando corpo. Eu vou deixar essa figura aqui para a gente poder, se precisar dela. Vamos escrever de novo. Então, o que eu tenho na minha água? Não, cargas positivas menos cargas negativas na sua condição inicial. Isso aqui tem que ser igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2 vezes C total mais OH menos H+. Mas agora eu sei que esta espécie, esta somatória, estas cargas positivas menos as cargas negativas, ela tem que ser igual à alcalinidade da minha amostra. Tem que ser igual. Porque a alcalinidade é medida pela quantidade de ácido forte que eu adicionei. Esta grandeza, qual que é a unidade? Tem que ser equivalente por litro. Então, esta alcalinidade tem que ser expressa também em equivalente por litro. Então, o que é que significa isso? Significa que eu posso escrever agora
esta equação de diferentes modos. Eu posso escrever desta forma. Eu posso escrever desta forma. A alcalinidade igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2, C total, mais OH menos H+. Eu posso escrever que esta grandeza, cargas positivas menos cargas negativas para a minha amostra, ela é numericamente igual à alcalinidade. Lembrando que ambas as unidades precisam estar expressas em equivalentes por litro. Então, toda a equação da eletroneutralidade da água para águas naturais, eu posso escrever desta forma. E quando eu faço uma análise de alcalinidade, no final das contas, o que eu sempre tenho? Eu tenho o pH inicial. Eu faço análise de alcalinidade, então eu tenho alcalinidade. Então eu vou ter isso. Eu vou ter isso. Porque eu conheço o pH, então eu conheço alfa1, conheço alfa2. Como eu conheço o pH inicial, eu conheço isso e conheço isso. E aí qual vai ser a minha única incógnita? Vai ser a concentração de carbono inorgânico total. E aí, se eu conhecer a alcalinidade, se eu conhecer o pH inicial, eu consigo estimar essa concentração de carbono inorgânico total e eu consigo resolver uma enorme quantidade de problemas de química aquática. Ou seja, eu transformei todo aquele monstrengo, que é a equação da eletroneutralidade da água, todo aquele monstrengo, aquela coisa gigante, eu transformei nisso aqui. E para calcular isto aqui, eu preciso somente do que a gente chama de alcalinidade. Só a alcalinidade. Apenas isso. Então, o que acontece? Vamos ver se eu não esqueci nada. Vamos lá. O que acontece? Pega, por exemplo, esta equação. Pega essa equação. Essa aqui. Vamos escrever aqui. Deixa eu escrever de novo, para evitar. Vamos pegar esta equação. Eu tenho lá cargas positivas menos cargas negativas na sua condição de amostra inicial, está aqui. Essa é a equação da eletroneutralidade da água. O que é isso aqui? Isto aqui é a alcalinidade total. Agora a gente entende o que acontece quando eu adiciono um ácido forte, uma base forte. O que vai acontecer com o pH? Bom, agora aqui a gente... Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui também. O que acontece quando, por exemplo, vamos pegar uma situação, eu vou adicionar adição de ácido forte. Quando eu adiciono um ácido forte, por exemplo, HCl, ele se dissocia H+, mais Cl-. Eu sei que esse ânion está associado ao ácido forte. Como é que eu escrevo a minha equação da eletroneutralidade da água? Somatória das cargas positivas menos somatória das cargas negativas inicial, estado zero. Só que é uma carga negativa, então Cl- vai entrar aqui. E aí eu continuo escrevendo alfa1, 2 vezes alfa2, C total, mais OH menos H+.
Mas quando eu adiciono um ácido forte, está entrando aqui uma carga negativa, é menos. Lembra que esta somatória, isso aqui, o que que é? Isso aqui é a alcalinidade da amostra. Então, quando eu coloco um ácido forte, eu estou diminuindo esta grandeza. Então, o que significa isso? Eu adiciono um ácido forte. O que acontece com a alcalinidade? Ela cai, ela diminui. Por que a alcalinidade diminui? Diminui porque eu estou acrescentando um ânion de carga negativa nesta somatória à nossa esquerda. A alcalinidade cai. Lembrando, esta é a definição formal de alcalinidade. É a somatória de cargas positivas menos a somatória de cargas negativas de bases e ácidos fortes. Cl menos, o que acontece com a alcalinidade? A alcalinidade cai. Imagina o contrário. Eu vou adicionar adição de base forte. Por exemplo, eu vou adicionar NaOH. Ele vai se dissociar Na+, mais OH-. Só que agora o que está acontecendo? Eu estou adicionando íons Na+. Então, somatória das cargas positivas menos somatória das cargas negativas, no seu estado inicial, por isso que eu coloco o índice 0. Só que agora vai entrar o sódio, é Na+. É uma carga positiva. Então, o que vai acontecer com este termo? Este termo, ele vai aumentar. Lembra que isso aqui é a definição de alcalinidade. O que vai acontecer com a alcalinidade? Ela vai subir, porque este termo aumentou. Lógico, tem que continuar sendo alfa-1 mais 2 vezes alfa-2, C total, mais OH menos H+. A alcalinidade, o que acontece aqui? A alcalinidade aumenta quando eu adicionei uma base forte, porque eu estou adicionando um cátion com carga positiva. A alcalinidade aumenta. E o que acontece se, por exemplo, vou colocar aqui, a alteração no valor do carbono inorgânico na amostra. Vamos admitir que eu introduza CO2 na amostra. Eu introduzi CO2. A gente sabe que o CO2 ele tem um caráter ácido. Qual que é a ideia? Eu introduzi CO2, o pH vai cair. O pH cai. Mas alterei a alcalinidade? Não. Por que eu não alterei? Porque eu não coloquei nenhuma carga positiva, nenhuma carga negativa associada à base forte e ácido forte. Alterei esse termo? Não. Não, eu só mudei esse. Ou seja, a alcalinidade vai permanecer inalterada. Alcalinidade inalterada. Inalterada. Ela não vai mudar. Mas você vai dizer, ué, mas eu introduzo CO2, se eu colocar CO2, o pH cai. Se eu tirar CO2, o pH aumenta. E é verdade mesmo. Observa, por exemplo, o que acontece numa lagoa de estabilização, que é uma tecnologia de tratamento largamente empregada no tratamento de águas residuárias. O que acontece? Eu tenho uma grande atividade fotossintética. Essa grande atividade fotossintética remove CO2 do meio e transforma em massa celular. Na hora que eu removo o CO2, eu estou removendo isso aqui, o que acontece com o pH? O pH sobe. Em lagoas de estabilização é muito comum você ter pH 10, 11, por exemplo, no horário de alta incidência de radiação solar. O pH sobe, mas por que o pH sobe? Porque eu tirei CO2. Aí, durante a noite, essa atividade fotossintética diminui, tem o processo de respiração, eu tenho produção de CO2, eu aumento o CO2, o que acontece com o pH? O pH cai,
No entanto, esta grandeza permanece inalterada. Portanto, quando eu mudo a concentração de carbono inorgânico total na amostra, apenas a concentração de carbono inorgânico, a minha alcalinidade permanece inalterada. Então é por isso que a alcalinidade se altera em amostras quando eu coloco ácido forte, quando eu coloco base forte. E aí a gente entende por que o pH altera. Quando eu coloco um ácido ou coloco uma base, eu estou liberando um cátion, um ânion, que vai entrar no equilíbrio químico, vai alterar esses equilíbrios químicos. E a água tem que ser eletricamente neutra. E para que a água seja eletricamente neutra, o sistema vai ter que se reequilibrar. E quem é que vai mudar para que a água seja eletricamente neutra? O pH vai mudar. É o pH que muda. Então, essa aula talvez seja uma das mais importantes no estudo de águas naturais, porque agora eu estou transformando a equação da eletroneutralidade de águas naturais em algo mais palatável. E lógico, eu coloquei todas as minhas concentrações de cargas positivas, cargas negativas, mas veja que esse termo eu não preciso conhecer. Quando eu digo não conhecer, eu não preciso saber quanto eu tenho de cálcio, quanto eu tenho de magnésio, quanto eu tenho de sódio, quanto eu tenho de cloreto, sulfato, eu não preciso. Eu agrupei todos esses termos e eu sei que a somatória de todos esses termos está associado ao parâmetro alcalinidade total, expresso em equivalente por litro. Então torna o problema agora muito mais palatável, muito mais fácil de resolver. Então com isso, nós apresentamos a equação geral do equilíbrio químico da água, o equilíbrio químico de águas naturais, apresentamos a nossa equação geral e agora a gente está apto a começar a fazer cálculos, a fazer contas, estimativas. Agora está fácil a gente dar prosseguimento em cálculos que são mais sofisticados e são mais reais, porque na natureza, nos nossos problemas, no tratamento de água, esgoto, efluentes industriais, estudos de química aquática, nós trabalhamos com águas naturais. Nós não trabalhamos com amostras puras, com soluções puras. Nós trabalhamos com águas naturais. Então agora nós estamos aptos a começar a resolver uma série de problemas de cunho muito mais prático, muito mais objetivo. Só que a gente precisava desta ferramenta. E agora a gente tem. E agora a gente consegue dar um salto grandioso nos estudos de química aquática. Bom, a nossa homenagem nesse vídeo é ao Gênesis. E aqui, para quem não conhece, bom, eu já fiz alguns vídeos e já homenageei o Gênesis anteriormente. Mas, bom, também não tem camiseta para tanta banda assim, né? Então muitas vezes a gente vai repetindo. Mas a recomendação aos mais jovens é que vocês procurem escutar os melhores discos do Gênesis. O Gênesis, para quem não conhece, é uma banda de rock progressivo inglês que foi fundada no final da década de 70. E ela tem duas fases bem distintas. Ela tem de 70 até mais ou menos 78. Ela teve a sua formação clássica, onde ela investiu pesado no rock progressivo. E é um rock, uma música da mais alta qualidade, músicas longas, com construções sonoras muito sofisticadas. Eles fizeram discos belíssimos, e esse é um dos melhores discos dele, chama-se Selling England by the Pound. Ele é um disco de 1973, é uma verdadeira obra-prima da música do rock progressivo. Então, recomendo fortemente que vocês escutem Gênesis, e especialmente o Gênesis dessa época. Depois, lá para 78, alguns membros saíram. O Peter Gabriel saiu, o guitarrista, o Steve Hackett, saiu. E aí o Peter Gabriel era o vocalista. E aí assumiu os vocais o Phil Collins. E aí a grande maioria de vocês deve conhecer o Gênesis com o Phil Collins como vocalista. E aí é uma fase mais pop. O Gênesis fez muito sucesso, lotava estádios, porque era uma fase mais pop, né? E todo mundo lembra do Phil Collins como vocalista, mas não se intimidem, o Phil Collins é um baita de um baterista, é um excelente baterista. E muitas vezes as pessoas não dão o devido crédito à capacidade musical dele como baterista. O Phil Collins é muito mais do que vocalista, ele é um excelente baterista.
Então não deixe de escutar as músicas do Gênesis nessa fase, década de 70, porque eles fizeram verdadeiras obras-primas, discos fabulosos. Esse é um deles, Selling England by the Pound. Recomendo que vocês escutem. Então, turma, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Ele ficou um pouco mais longo, mas é necessário em função da complexidade desse tema e da necessidade de nós aprofundarmos nesse conceito de equilíbrio químico de águas naturais. Então, turma, muito obrigado e até os nossos próximos vídeos. Sequencialmente, nós vamos fazer alguns vídeos envolvendo exemplos de cálculo. Aí nós vamos utilizar todas essas ferramentas que nós vimos até o momento, tá bom? Então, muito obrigado e até os nossos próximos vídeos.